enquanto você ficar com o seu WhatsApp ligado, Por favor. Obrigada. Pontualmente às 20 horas. Ingrid, por favor, soe o sino. Boa noite a todos. Damos início à segunda reunião ordinária do Rotary Clube Vesper, uma reunião muito especial, com muitos emparceramentos, muitas pessoas e um assunto de grande relevância no momento. E a própria reunião hoje, o Vesper tem por hábito fazer sempre uma instrução rotária, mas hoje, especificamente, o tema da reunião já é uma grande instrução rotária. Então, agradeço imensamente a presença de todos aqui hoje. Eu convido o nosso diretor de protocolo, companheiro José Cândido, para que faça as suas considerações aí. Gostaria de pedir à nossa secretária Ingrid que coloque para escutar o nosso hino nacional, por favor. Sol da liberdade em raios lúcidos, brilho
instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite a Calheiro todos. Cândido. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Neste dia 13 de agosto de 2024. Inicialmente, o diretor de protocolo saúda a todas as pessoas presentes, companheiros, amigos, e que tenhamos uma reunião de muita paz, tranquilidade, inspiração, e solicito que todos deixem seus eletroeletrônicos desligados e mantenham seus celulares no modo VibraCall. Muito obrigado. Sob o lema A Magia do Rotary, abrimos nosso protocolo no dia de hoje com 59 participantes no momento na nossa sala virtual. Neste período 2024... Mil perdões por isso. Perdão mesmo. Viva, acabou de falar. Neste Pode continuar. período... Neste período 2024-2025, estando o Rotary Internacional no seu 119º ano de sua fundação. Não sei que idiomas para empresa. Por favor, senhoras, existe uma coisa chamada desligar o telefone, por favor, ou o microfone. Muito obrigado. Obrigado. Sendo o Rotary fundado por Paul Harris, tá? E na tribuna virtual está o associado representativo do Rotary Clube Rio de Janeiro Vesper, José Cândido Gonçalves da Costa, classificação médico-ortopedista, ocupando a função de diretor de protocolo e coordenador do desenvolvimento do quadro associativo. Nossa presidente de Rotary Internacional é a companheira Stephanie Urquick, do Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, distrito 7.305, Estados Unidos. Nosso diretor de RI é o companheiro Antônio Luiz de Vasconcelos, que é do Rotary Club Fortaleza Alagadiço, distrito 4.490,
Aldeota, Ceará. Nosso governador foi ativo no período de 2007 e 2008, no nosso distrito. Nossa governadora distrital é a companheira Alcione Viana, do Rotary Club de Pindamonhangaba, distrito 4.571. Nossa presidente é a companheira Patrícia Magalhães Magluta, presidente do período 2024-2025. Nosso tema hoje de reunião é a administração do programa de intercâmbio de jovens, tendo conosco o prazer o casal de rotarianos Paulo Macedo e Ana Froni, que discutirão informações e trocarão palavras e informações. Os clubes que emparceraram com a nossa reunião de hoje é o Rotary Clube Rio de Janeiro Sernambetiba, com o presidente Denoel Oliveira, Rotary Clube Rio de Janeiro Dois Irmãos, com a presidente Almira Beckman, o Rotary Clube de Guanabara Galeão, com o presidente Luciano, o Rotary Clube Rio de Janeiro Imperial, com o presidente Miguel Ângelo, Rotary Clube Nilópolis, com o presidente Paulo Viana, o Rotary Clube Penha, com o presidente Francisco de Jesus, Rotary Clube Petrópolis, Cidade Imperial, com a presidente Raquel Vieira, Rotary Clube de Mendes, com o presidente Raimundo Cristóvão da Silva, Rotary Clube do Rio de Janeiro, com o presidente Cláudio Abuim. Agradecemos a presença dos governadores e também dos governadores assistentes e presidentes. No final, quando nós fizermos a estatística, farei deferências. Com a palavra, presidente Patrícia Magluta. Obrigada, Cândido. Como a reunião hoje vai ser bem empolgante, eu acredito que vai ter bastante perguntas, né? Eu não vou tomar mais tempo e nós vamos suprimir algumas coisas que normalmente teríamos na nossa reunião. Mas uma coisa eu não quero deixar de falar nessa reunião, para ter o início da nossa reunião. Faço questão, porque eu quero que isso norteie tudo que vai ser falado aqui nessa reunião hoje. Ingrid, você pode colocar, por favor, o slide para mim? Queria que todos lembrássemos que somos rotarianos e lembrássemos da prova quádrupla, né? Primeiro, é a verdade. Segundo, é justo para todos os interessados. 3, criará boa vontade e melhores amizades. E 4, será benéfico para todos os interessados. Espero que essa prova norteie todos os companheiros aqui, os comentários, as perguntas e as explicações, porque ser rotariano, para mim, é muito importante. Ingrid, pode tirar o slide? Passo agora... Não se passa a palavra, desculpa. Eu convido agora o casal Paulo Macedo e Ana Cristina para apresentarem o que é o intercâmbio e como é a gestão dele. Boa noite, companheiros. Você pode me botar de co-host? Boa noite a todos. Bom, a nossa intenção aqui foi legal você ter começado com a prova quádrupla. Eu acho que isso a gente não deve se cansar, né, como rotarianos, de trazer isso de volta, tudo que ela representa. E eu pretendo segui-la à risca aqui nessa apresentação de hoje. Eu tenho feito disso a minha vida. Essa prova quádrupla, caiu como uma luva. Eu acho que muito bacana. Mas vamos lá. A intenção hoje aqui é abrir, vamos dizer assim, a caixa preta. Nunca foi preta, mas, enfim, são poucas as oportunidades que a gente tem de conversar com o distrito, conversar com os companheiros, conversar com os clubes, que, em última instância, são os verdadeiros responsáveis, são os verdadeiros. É para eles que a nossa associação existe, né? E o programa, que eu sei que vocês só veem o lado
aquele lado bonito, né? Aquela gente bonita, aqueles jovens bonitos, fazendo ali, né, indo e vindo, e principalmente lá nas nossas conferências distritais, que foram muitas, e aquelas apresentações contagiantes e emocionantes que eles fazem tão bem. Também, a gente hoje vai apresentar, é uma apresentação para rotarianos, não é uma apresentação falando de o que é o intercâmbio, não é nada disso. Hoje a gente vai tentar mostrar o que implica administrar um programa como esse, o nível de comprometimento que nós precisamos ter. Não é exagero dizer, 24 horas por dia, 7 dias por semana, as coisas acontecem, e quando acontecem, elas não pedem licença. Elas caem no teu colo e a gente tem que resolver os pepinos que surgem à nossa frente. Lógico, são muitos momentos felizes, momentos emocionantes. Se eu for começar a contar histórias aqui, né, de momentos marcantes que nós vivemos, e os jovens que a gente já teve em nossa casa, isso não vai acabar hoje. Mas, principalmente, nós vamos aqui focar nos 2 últimos anos, das 2 últimas administrações, a administração tanto do governador, do companheiro Fávaro, quanto do companheiro Dalboni, que acabou de deixar a governadoria. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que cada jovem que participa do programa, ele paga um valor, tá? Isso vai estar na nossa apresentação, mas ele paga um valor, e com esse valor nós administramos, nós fazemos tudo o que precisa ser feito ao longo daquele período. Tá? Então, isso que é a primeira coisa. Não existe aí um prolabore, né? Eu, Ana, Patrícia, toda a equipe, ninguém tira nada com isso. A gente tem eventuais despesas cobertas, mas são eventuais, mas não existe nenhuma ajuda, a gente não recebe 1 centavo do distrito, a gente não recebe nada de Rotary Internacional, não recebemos nada dos clubes, nada dos rotarianos. Todo o programa ele é subsidiado por esses pagamentos feitos pelos jovens que eventualmente viajam. É assim que funciona. Tá? Então, nós começamos ainda na gestão, começou com o Sérgio Missa, eu estou falando que eu sou oriundo, né, do 4.570, então, para mim, começou com o Sérgio Missa, depois passou para o Pedro Durão, que foi justamente uma transição, quando a minha filha mais velha participou do intercâmbio, vocês podem ver aí nos slides, foi em 2010. Depois, a convite do Pedro Durão e da Zélia, nós passamos a integrar a equipe era só o Pedro e a Zélia, de repente entramos eu e a Ana. Então não tinha mais ninguém, éramos só nós, o número de jovens era bem pequeno, ele não tinha massa crítica, não tinha recursos. Então o Pedro foi muito claro nisso. Quero que vocês participem, mas vocês vão ter que arcar com todas as despesas. Então, nesse convite, a gente, e o Pedro também, a partir do momento que ele foi indicado governador, nós assumimos, 1 ano antes da governadoria do Pedro, nós assumimos como o casal chair do programa e ficamos durante vários anos. Então, essa é a primeira questão. Depois disso, outras 2 filhas viajaram, e isso é o que realmente nos tocou no programa, e é isso que nos fez nos dedicar cada vez mais pelo programa, foi esse sentimento, né, que o Rotary nos deu tanto, e nós gostaríamos de alguma forma, retribuir isso. Então, isso foi feito com muita dedicação, com muito comprometimento a esse programa maravilhoso.
Então, vocês podem ver aí o número que eu vou repetir aqui. Outbounds são os brasileiros, tá? Que a gente está mandando para fora do Brasil. E os inbounds são os estrangeiros que a gente recebe. E foram esses. Esse aí é o resultado do nosso trabalho ao longo de vários anos, né? Que foram feitos, e o impacto da pandemia. Eu gostaria de falar uma coisa, infelizmente. Paulo. Oi, Ana, pode falar. Inclusive, na conferência do Pedro Dalboni, em maio, eu fiz esse levantamento e nós temos aí mais de 300 jovens que vão e que voltam. E eu fiz até uma comparação de que cada jovem que vem, né, do Brasil, que viaja, ele vai estar em contato com famílias, com escolas, com vizinhos, atividades extras, conhecer pessoas de outros países. Então, isso impacta, pelo menos, umas 10 vezes o número de pessoas que sabem o que é intercâmbio e começam a entender o que é Rotary. Então, assim, é um dos programas que traz a maior impacto de imagem pública que o Rotary pode conseguir. Se bem trabalhado, ele realmente traz frutos. E, assim, nos últimos anos que a gente vem trabalhando, como o Paulo falou, era só eu e ele, e a gente foi criando uma equipe, tá? E a gente foi, simplesmente, a nossa equipe acabava sendo formada por pais de jovens que tinham viajado. E a gente ia colocando. Por exemplo, a gente ouvia aqui, na hora que começou a falar, que a gente parcerou com o Sernambetiba, e hoje o presidente do Sernambetiba é Denoel. O Denoel foi o pai do filho que acabou de chegar, ou seja, ele não só já entrou para a Rotary, como já está sendo presidente, e o presidente anterior dele foi a Cristiane, que foi também mãe de filho que viajou. Então, a gente não só conseguia fazer isso, como também aumentava o quadro associativo de Rotary. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que o trabalho da gente não era simplesmente fazer intercâmbio, mas realmente divulgar a Rotary e consequentemente, aumentar o quadro associativo do nossa instituição. Pode continuar, Paulo. Bom, o programa, quem vê, né, essa questão inbound, outbound, os estrangeiros, os brasileiros, e vê o distrito, está tendo uma visão muito limitada. O programa ele é muito maior do que isso, principalmente para nós, que somos do Rio de Janeiro, assim como o pessoal lá de Guarulhos, lá de São Paulo, principalmente quem mora ali no distrito, né, onde Guarulhos, onde o aeroporto está inserido, e eu que morava na Ilha do Governador, que fica, sei lá, 10, 15 minutos do aeroporto, era muito comum a gente ser acionado para ter que sair para buscar um jovem que perdeu uma conexão a caminho de, sei lá, de Teresina, a caminho de Porto Alegre, e ele perdia essa conexão, e nós tínhamos que ir lá resgatar esse jovem, levar para a nossa casa, e depois, enfim, assim que conseguíssemos um novo voo, levar de volta ao aeroporto, a gente aproveitar para mostrar o Rio, e fazia isso tudo. Além disso, havia também a questão de consulados, não sei se vocês sabem, e, por exemplo, o México, que é um país que todo mundo tem muita vaga com o México, e cada vez do Rio de Janeiro para o norte, qualquer lugar do Brasil, quando vai renovar ou vai pedir um visto para o México, precisa vir para o Rio de Janeiro. Se vier do sul do Brasil, se tiver que renovar, ele vai a São Paulo. Então, era Rio, toda a parte do norte do Brasil, enfim, Nordeste, Centro-Oeste, vinha para o Rio. E daqui, do sul, ia para São Paulo. E vinha para a nossa casa. Esse jovem era recebido, o jovem, a mãe, e ficava lá em casa também. Então, esse trabalho, o distrito nem tomava conhecimento. Era um trabalho de relações públicas que a gente acabava fazendo, e foram também momentos emocionantes, que a gente recebeu jovens destaques, e as suas mães, enfim. É um trabalho muito... acontecem situações... eu devo falar agora, Ana, da questão agora da menina lá dos Estados Unidos, que deu problema? Se quiser falar, mas você já lembra, porque essa história é longa. Essa situação aconteceu. Nós tivemos uma menina que ela foi diagnosticada. Quer dizer, no primeiro momento, ela foi pega com drogas. Havia uns cigarros de maconha e
rapidamente falando, a questão da droga é um impeditivo. O jovem que ele tem qualquer contato com droga, e Peraí, os deixa eu falar nossos uma coisa jovens são antes. muito orientados em relação Existe a uma isso. coisa que a gente chama dos Ds proibitivos, né? Então, ele não pode, são os 4Ds, mas já são mais do que 4Ds, né? Não pode dating, que é namorar, não pode driving, não pode dirigir nada motorizado, não pode fazer nenhum dangerous activities, nada que seja muito perigoso, não pode drinking e no drugs, então não pode beber e nem drogas, tá? Então, assim, a droga é uma que não tem. Se a gente pegar alguém com droga, ela volta imediatamente, que a gente chama de retorno antecipado. Tá? E esse caso que o Paulo vai contar foi um problema muito sério que virou um case de sucesso. Continua, Paulo. Essa menina, ela foi pega no primeiro momento com uns cigarros de maconha e, por muita sorte, ela caiu numa casa em que a mãe anfitriã, era uma psicóloga da mais alta qualidade e ela soube controlar muito bem essa situação. Depois nós fomos percebendo, isso tudo muito rápido, as coisas foram acontecendo, foram se sucedendo com um turbilhão, e nós percebemos que ela também tinha questões emocionais muito afloradas, muito, enfim. E nós providenciamos, então, que ela fosse consultar uma consulta com um psiquiatra. Esse psiquiatra deu o diagnóstico como ela sendo um caso de borderline. Inclusive, o borderline a risco de vida. Então, com esse risco de vida, isso tudo acontecendo e a gente meio que administrando com muito. Imagine uma pessoa que pode, a qualquer momento, tirar a própria vida. Tentar o suicídio. Tentar o suicídio. Então, isso tudo foi sendo administrado com muito tato, envolvendo o oficial de intercâmbio do clube, envolvendo esse psiquiatra, envolvendo o clube lá o clube mãe dela, né, o clube patrocinador dela. E isso tudo foi sendo administrado até o momento em que a gente bateu o martelo lá com o clube, né, era um clube dos Estados Unidos, e que ela deveria voltar para a sua casa. Deveríamos interromper o programa dela. Deixa eu colocar uma coisa. Ela tinha que voltar de qualquer maneira. Ela ia voltar. O problema era como ela ia voltar. Sendo uma pessoa que pode tentar o suicídio a qualquer momento, você não pode colocar ela no avião sozinha. Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho, né, com o clube anfitrião, o clube padrinho, né, falando com o país de origem dela, e explicando que a gente só poderia avisá-la que ela iria embora um dia antes, para ela não ter que fazer nada. Então, a gente conseguiu fazer com que o seguro, o clube daqui, o clube de lá, todo mundo alinhado, para que a gente fizesse a comunicação para ela, e aí vieram 2 médicos que foram acompanhando ela o tempo todo, para que ela não fizesse absolutamente nada. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que a menina não percebesse que estava acontecendo, e a gente resolveu tudo da forma mais correta possível, seguindo todos os padrões que devem ser seguidos, acionando o seguro para que ela conseguisse voltar sem salva para casa, e entregue à sua mãe e, claro, ao clube padrinho dela. Bom, isso aí se tornou essa situação, né? Realmente vieram esses 2 médicos, ela foi levada em classe executiva de volta para o seu país, de volta para o seu distrito. Depois disso, nós ainda acompanhamos durante algum tempo, houve muita troca de informação nossa com os Estados Unidos, e nós fomos convidados quer dizer, eu fui convidado a uma reunião que lá é diferente, vários distritos se reúnem e fazem essa reunião de intercâmbio. Então, essa reunião foi feita e lá eu fui convidado a fazer 2 palestras, para que todos pudessem ter acesso, 2 palestras sobre como esse caso foi tratado. Tá? Ela teve esse contato tanto com o psicólogo, que eu não tinha mencionado, quanto com o psiquiatra. Eles fizeram laudos. Esses laudos foram traduzidos, foram enviados para os Estados Unidos.
e a gente relatou tudo isso. Os Estados Unidos passaram a rever seus critérios. Era uma menina, para vocês terem uma noção, existem formulários super detalhados, né, que os jovens mandam antecipadamente, passam pelo crivo das comissões distritais, e eles foram aprovados pelos Estados Unidos. E estava escrito lá que ela era usuária de maconha. Então, ela não enganou ninguém. Ela usou justamente o dinheiro da primeira mesada para comprar maconha. Só que a gente percebeu que a situação era muito mais grave, não se restringia só a isso, e aí nós fomos. Foi muito bacana como a gente, a comissão do intercâmbio, o clube em questão, onde ela ficou aqui, né, anfitrionada, e o clube lá dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vestiram a carapuça, quer dizer, eles sentiram a situação, e a partir daí eles revisaram completamente o procedimento deles, e hoje eles têm vamos falar assim, uma seleção muito mais, não vou dizer rigorosa, mas muito mais criteriosa. Eles estão olhando muito mais para isso, e nós ficamos muito bem com eles. Eles falaram que, para compensar, mandariam o melhor candidato deles para nós esse ano. Então, pois é, esse são um caso dos muitos casos. Só um instantinho, isso ainda rendeu um convite, infelizmente eu não tive como atender, para uma nova palestra na Convenção de Singapura. Tá? Isso foi um case, isso foi levado à convenção, na pré-convenção lá do intercâmbio, né? Melhor dizendo, e eu tinha sido convidado para levar o case para lá. Então, esse foi um caso que foi uma coisa, um fato negativo, mas que a gente soube como lidar como equipe e chegar a um final, vamos dizer assim, satisfatório, não vou dizer bem-sucedido, porque a menina ficou, e várias situações, a menina realmente, ela veio de um ambiente de muita violência, e o pai dela se declarou homossexual, e tinha um namorado, enfim, foi aquele inferno astral total. Então, esse é o caso mais emblemático, mais recente, isso aconteceu agora, falando de Singapura, né? Mas eu tenho vários outros casos muito semelhantes para relatar, né, para vocês. Então, tudo isso faz parte, tá, da nossa atuação como equipe, como comissão distrital. Eu acho que isso é importante, e esse apoio que a gente dá aos jovens, a gente oferece diversas atividades aos jovens, o apoio que a gente dá, isso é reconhecido pelos pais, isso é reconhecido pelos jovens, e é isso que a gente está querendo mostrar aqui. Pode continuar, por favor? Posso. Bom, eu queria dizer que o programa de intercâmbio de jovem é um programa de clube, não é um programa de distrito, tá? Ou seja, se não tiver clube, não tem programa, porque tudo começa no clube, continua no clube e acaba no clube. O que a gente tem é uma comissão do intercâmbio, onde ajuda a acionar, porque ele acaba envolvendo não só o clube do nosso distrito, mas também a gente tem que acionar um país lá fora, que também vai ter um chair, que vai ter os clubes que vão ficar trabalhando. Então, a equipe do intercâmbio, se não tiver clube, não tem equipe, ok? Então, a gente tem que ter um presidente de clube, um oficial de intercâmbio no clube, um conselheiro no clube e o tesoureiro do clube. Eles são necessários para que a gente possa ter um programa de intercâmbio acontecendo. A gente pode estar se perguntando, para que o tesoureiro? A gente tem que pagar as mesadas e ele vai através do clube, e o tesoureiro é o responsável pelo repasse das mesadas. O presidente do clube, ele assina documentos, homologando a documentação do jovem. Sem o oficial de intercâmbio, a gente não tem a pessoa que trata diretamente com os pais brasileiros e os jovens brasileiros. E o conselheiro, ele é a pessoa responsável pelo bem-estar do estrangeiro aqui no Brasil.
Então, ele é meio que um padrinho, ele deveria estar, ou deve estar sempre próximo ao intercambista, à família do intercambista, e trazendo esse intercambista para dentro do clube. Ou seja, abraçando o jovem para que ele se sinta em casa e faça parte da família rotária. Tá? Na parte do distrito, a gente tem o nosso governador. Ele é a pessoa maior, a governadora, no caso agora, do distrito. Abaixo disso, a gente vai ter esse grupo de pessoas trabalhando, o chair, o vice-chair. A gente tem a proteção do jovem, gerenciamento de crise, ele não faz parte da diretoria do intercâmbio, ele é um apêndice, porque é exatamente quando você pode ter algum problema, essa pessoa não pode Cristiano, estar para dentro. porque eu fui falar direto, quando eu estava preparando uma carta de reclamação. Ele tem que estar um apêndice, porque ele tem que estar fora do dia a dia do nosso trabalho, para que possa resolver problemas mais graves, tá? A gente vai ter o tesoureiro e um adjunto, uma secretária, um secretário e um adjunto, coordenador de inbound, que é coordenador de estrangeiro, coordenador de outbound. A gente sempre tem uma assessoria jurídica, uma assessoria médica, assessoria de seguro e o conselho fiscal. Então, assim, é um grupo formado por vários rotarianos trabalhando voluntariamente para que isso tudo dê certo. Tá? Então, é importante que as pessoas entendam que a equipe de intercâmbio só existe quando o clube quer que tenha um intercâmbio no seu clube. Você quer falar mais alguma coisa, Paulo? Só ia dar nome a alguns dos cargos, tá? Quem são os responsáveis do chair? Era eu, né? O vice-chair era o Edésio, do Taubaté. Proteção ao jovem, eu contava com a ajuda aí do Fabrício, que é do meu clube, é um juiz federal, e, enfim, muito jovem ele mesmo, mas ele se prontificou. Gerenciamento de crises, aí toda a experiência do Pedro Durão. Então, é importante que a gente possa ter esse pessoal na nossa retaguarda. E a questão da proteção ao jovem, por motivos óbvios, é uma exigência de RI, hoje toda a preocupação com o bem-estar dos jovens, a questão de assédio, isso tudo é visto por nessa questão aí. Tá? Além disso, conforme a Ana já deu o nome, né, de retorno antecipado, qualquer situação dessa deve ser comunicada à RI imediatamente. É só isso, eles só pedem, nós precisamos ser avisados, questões de estatística. Tá? Então, é isso. A assessoria jurídica era desempenhada pelo atual chair, que é o governador Pires, a médica era o Edson Santana, do Lagoa, seguros, muito bem, enfim, muito bem cuidado pelo governador, bem-vindo. Conselho Fiscal, nós temos aí o governador Celso, o nosso Francisco de Jesus, o Chiquinho, e o Luiz Eduardo. São os três que compõem o Conselho Fiscal. E aí, entendam uma coisa que é importante também. Conforme a Ana falou, essa é a equipe distrital, mas nós temos em paralelo a questão da associação, que é o que está sendo questionado, né? Se ela deve permanecer ou não. Mas existe uma entidade jurídica constituída, com CNPJ, tudo direitinho, que é a nossa Associação Internacional de Intercâmbio de Jovens, e essa entidade veio do Distrito 4.600, à época do distritamento, e ela foi mantida. Eu queria só mostrar que antes nós, no 4.570, nós não tínhamos essa associação. Então, isso vai ser colocado daqui a pouco, Paulo. Então, desculpe, não quero me antecipar. Pode passar para a próxima. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês que, além do trabalho que o Paulo colocou como esse case de sucesso, a gente tem muito trabalho, e assim, eu vou dizer para vocês, independente da vida dos jovens, a gente tem muita coisa que acontece antes, durante e depois de todo o processo de intercâmbio. Primeiro, a gente tem que ter um time de voluntários, e esses voluntários têm que saber o que eles têm que fazer. Então, a gente tem que treinar esses voluntários. Dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, não é só dizer que vai fazer, é verificar se foi feito. Porque a gente tem responsabilidades com o Rotary Internacional quando a gente assume o programa de intercâmbio no distrito. A gente tem que seguir alguns protocolos administrativos e treinamentos oficiais que têm que ser guardados, agendados e organizados, e depois eles têm que ficar guardados caso a gente venha a ser, algum dia, auditado por Rotary Internacional. Porque o Rotary Internacional escolhe
distritos aleatórios no mundo para fazer auditoria, para saber se a gente está seguindo o que é para ser feito, tá? Então, a gente tem que preparar o edital do intercâmbio para dizer para quem é o intercâmbio, como vai ser o intercâmbio, o que vai ter na prova. Então, a gente prepara todo um trabalho para as pessoas entenderem para onde elas estão indo, tá? E aí, esse primeiro edital, ele abre o processo seletivo. E aí a gente começa a nossa primeira reunião. Eu vou começar a falar primeiro de outbound, tá? A gente começa a organizar essa prova dos jovens. Organizar a prova é fazer uma prova que contemple assuntos de Rotary internacional. E eu vou dizer, os meninos sentam, estudam e sabem mais de Rotary do que muito rotariano. Sobre conhecimentos gerais, porque eles vão ser perguntados lá fora, quando eles representam o Brasil, eles vão ser perguntados sobre coisas do Brasil, né? O que a gente produz, qual é a população do Brasil, qual é o tamanho do Brasil, perguntar sobre política. Então, coisas são perguntadas, às vezes eles ficam em saias justas, então eles têm que estar preparados para isso. E também uma prova de inglês. Essas provas, elas são simplesmente classificatórias. A gente precisa definir quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, porque isso impacta depois na escolha de vaga lá na frente deles, tá? E durante todo um processo, a partir do edital do intercâmbio da prova, a gente começa o treinamento com pais, jovens, rotarianos, oficial de intercâmbio, conselheiro, e a gente tem que fazer todas essas coisas. A gente faz não só as reuniões presenciais, como faz também atualmente, por conta do advento do Zoom, elas facilitaram muito, a gente faz muita reunião online. E quando a gente faz a presencial, a gente precisa de toda uma infraestrutura, a gente precisa de local, a gente precisa de um coffee break, a gente precisa de som, a gente precisa da parafernália toda para fazer uma boa reunião, tá? Então, a gente também organiza isso, né? Claro que não fica só com o chair, não ficava comigo com o Paulo, a gente dividia trabalho com quem ficava responsável por comida. Por exemplo, a Jaqueline Dalboni, ela sempre ficou responsável pela comida, eu falava com ela, resolvia as coisas, a gente acertava, aí a gente chegava mais cedo, então a gente fazia todo o trabalho. Então, e a Jaqueline Dalboni não tinha nada a ver com nosso programa, mas é uma rotariana, então ela assumia e fazia, a gente ficava muito feliz por causa disso. Além disso, as vagas não caem no nosso colo, a gente tem que buscar essas vagas, a gente tem que falar às vezes ligar, falar no WhatsApp, mandar e-mail, né? Tentar provar para eles que o Brasil é um excelente lugar para vir, que Rio de Janeiro e São Paulo é o melhor estado do Brasil inteiro, porque o Brasil todo, são 31 distritos, 30 distritos fazem intercâmbio. Hoje, eu acho que o Brasil está em segundo ou terceiro lugar em número de jovens intercambistas, então a gente tem muito intercambista para mandar, e assim como nós temos, todo o resto do Brasil tem. Então a gente tem que emparcerar, assinar acordos internacionais, né? Como o Paulo falou, quem paga o programa são os pais, então a gente tem que organizar pagamentos, contrato com os pais, para saber que eles estão, depois do treinamento, tudo é explicado, eles assinam, né? E aí vem toda uma documentação enorme. O AF, que é o Application Form, ele é referente ao outbound, são todas as informações que a gente vai passar para o nosso parceiro internacional, para que ele aceite o nosso jovem. Tá? E o Guarantee Form, ele é o documento que a gente vai receber o application e a gente vai preparar o Guarantee Form, que ele vai simplesmente um grupo de documentos que vai fazer com que a pessoa consiga tirar o visto, né? Então, para a gente tem aqui um pacotinho que a gente manda para lá, que vai ser usado no consulado brasileiro ou na embaixada brasileira do país de origem do jovem, para que ele possa buscar o visto. Então, assim, são muitos documentos, são muitas coisas que você tem que olhar, tem que estar assinado no lugar certo, eu tenho que verificar, eu verificava todos eles, já estava com o olho de águia, não, está errado aqui, tem que refazer isso. Então, uma trabalheira danada, junta tudo, depois o Paulo tinha que assinar vários documentos, a gente tinha que levar para o cartório, você sabe que o Brasil é um país muito cartorial, então todas essas assinaturas eram com firma reconhecida, aquela coisa toda. O envio desses documentos não dá para ser pelo correio, a gente sempre fez via FedEx, porque primeiro é garantia que chega rápido, então são documentos que normalmente a gente está com pressa, porque o visto pode demorar de 30 a 60 dias, então a gente tem que correr com essa documentação e enviar logo, né? E ficar à disposição, porque os pais estão colocando a vida dos filhos em jogo, então está todo mundo assim ansioso.
Então, as pessoas ligam para a gente a qualquer hora, a qualquer momento, para fazer qualquer tipo de indagação ou pergunta. E a gente, quando eu não podia, eu falei assim, olha, agora eu não posso, eu estou trabalhando, te ligo depois. E a gente ligava. Então, assim, esse tipo de tira-dúvida, isso acontecia todos os dias. E assim, você pensa só quando o garoto vai viajar? Não. Quando chegava o jovem que está aqui no Brasil e está acontecendo isso, o que eu faço? Apesar de todo o treinamento que a gente fazia, na hora do vamos ver, na hora H, a gente tinha que estar lá para falar tudo de novo. Então, só para ilustrar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem uma menina, o pai ligou para mim e disse, ela quer sair na banda de Ipanema. Aí eu fiz a pergunta, mas a sua filha Júlia brasileira, ela vai para a banda de Ipanema? Claro que não. Então, o senhor não precisa me perguntar, que o senhor acabou de responder. Aí ele se sentiu aliviado porque ele estava achando que ele tinha que deixar. Eu falei assim, não, você vai deixar a sua filha intercambista fazer exatamente o que a sua filha brasileira faria. Se é não, é não. E acabou-se. Então, a gente tinha que estar o tempo todo perto dos pais, porque eles ficam inseguros por várias coisas. Ou até mesmo o rotariano, não estou entendendo o que eu faço aqui, e a gente estava ali o tempo todo para poder resolver e ajudar. Tá? E aí, apagar incêndios ao longo do processo, esse incêndio que o Paulo colocou hoje, como muitos outros incêndios que a gente apagou durante muito tempo, pegar carro e ir para Petrópolis para resolver problema, largar trabalho para resolver problema, entendeu? Sábado de noite, para tudo para resolver problema. Então, a gente tinha que fazer isso e era nossa responsabilidade. Então, éramos voluntários extremamente comprometidos, porque não dá para fazer isso de outra forma. E cuidar desses retornos antecipados. E também gostaria de dizer que esse período do 2023 para 2024, a gente teve 3 retornos antecipados dos estrangeiros que voltaram para sua casa. Mas todos os nossos intercambistas brasileiros que foram para lá, não tivemos nenhum retorno antecipado. Isso prova que o treinamento que foi dado aqui no Brasil foi da melhor qualidade. Eles estavam preparados para enfrentar os problemas que eles iam enfrentar, porque eles se divertem à beça, eles gostam do passeio, eles gostam de tudo, mas tem uma hora que dá ruim. Tem uma hora que o pai faz uma coisa errada, tem uma hora que eles fazem alguma coisa errada, tem uma hora que a gente tem que ser duro com eles por algum motivo, mas no frigir dos ovos, todos voltaram no final do seu intercâmbio, e assim, tendo intercambistas, considerado a melhor intercambista do período rotário, foram os nossos brasileiros. Por exemplo, não sei se a Ana Noira está aqui no nosso grupo, a filha dela foi para a República Tcheca, foi considerada a melhor intercambista dos últimos anos. Então, assim, claro que ela era o jeito dela, mas ela foi treinada, ela sabia o que ela tinha que fazer, como que ela tinha que fazer, e a gente não conseguia, por exemplo, a vaga da República Tcheca, a gente ligou para ela, Ana, Duda, fala com o seu Tchera aí que ele não está me respondendo, eu preciso saber se ele vai me dar vaga. Ele não só me deu uma, como me deu 2, entendeu? Por conta da Duda, por conta do trabalho que a Duda tinha feito. Então, o trabalho que a gente faz impacta no ano seguinte. Então, se a gente faz nosso trabalho bem, e os meninos fazem bem na fita quando estão lá no exterior, isso significa que a nossa vaga está garantida. Então, é importante que esse trabalho que a gente faça o tempo todo seja bacana e bem feito. Tá? Então, eu não sei se o Paulo quer falar mais alguma coisa. Mais um relato, nós tivemos esse ano um evento que é o SCRY, que é o dos Central States. O Central States é um grupo de 19 distritos que pega uma parte do norte dos Estados Unidos e uma parte do sul do Canadá. E apenas alguns chairs foram convidados. E alguns chairs brasileiros, né, se ficaram chateados porque não haviam sido convidados. O chair do Central States, ele foi muito claro na resposta dele. Ele falou, olha, eu só envio o meu jovem para aquela pessoa com quem eu já apertei a mão e olhei nos olhos. Então, no fundo, no frigir dos ovos, o que vale é a confiança, é o relacionamento, que é isso que a gente busca. Né? E esse relacionamento também faz parte de algumas viagens internacionais que a gente fazia, muito poucas até, para que a gente pudesse fazer esse olho no olho, esse aperto de mão, e a pessoa viesse de fato conhecer a gente. E aí, como normalmente nos nossos e-mails tem as fotinhos, aí fala assim, você que é fulano, você que é cicrano, então assim, esse é um momento importante para o cara olhar para a gente e falar assim, eu confio em você. Foi assim, simplesmente passando de um lado para o outro, a pessoa foi perguntando uma coisa para mim, e de repente o chair da África do Sul
chegou e falou para mim, gostei de você, vou te mandar um intercambista. Aí eu falei, beleza, vamos emparcerar. E aí ele me mandou, aí ele falou, escolhi você e o outro distrito no Brasil para mandar os meus intercambistas, e ele mandou. Ele mandou uma jovem intercambista que ficou até na casa da Selma, e era uma jovem de short, de curta duração, e a gente só não mandou para lá porque a filha da Selma não pôde ir. Mas a gente conseguiu, e ele simplesmente falou, eu quero fazer com você. Estava com um monte de chair lá, puxando saco de todo mundo. Eu não costumo puxar saco, eu simplesmente sou o que eu sou, falo com todo mundo. Normalmente, eu sou palestrante nesses eventos internacionais, e aí acaba também chamando mais atenção. Então, isso é importante que isso aconteça para que a gente possa convencer o chair do estrangeiro a fechar os acordos com a gente. Bom, eu agora vou falar de algumas diferenças de administração do 4.500 para o 4.600. O nosso clube, o nosso distrito, sempre só trabalhou com voluntários, enquanto o outro tinha os voluntários, mas tinha também um funcionário seletista. A gente nunca teve conta bancária, a gente usava a conta bancária do distrito, tá? E a IGE tem a sua própria conta bancária, porque ele é uma entidade jurídica, então ele precisa ter uma conta bancária. Quando a gente se juntou, a gente passou a régua, pagou tudo, a gente já tinha os nossos programas todos pagos, a gente soube que ainda não tinha pago dele, mas a gente juntou o nosso dinheiro com o deles e assim foi. No ano que a gente se juntou, nós tínhamos exatamente 15 inbounds, 15 outbounds, e eles tinham 15 inbounds, 15 outbounds. Então, juntou-se o 4.571 com 30 outbounds e 30 inbounds. O custo do nosso programa era de R$7.000, e o custo, como é até hoje, né, agora é 15, era R$14.000. Mas eu gostaria de deixar bem claro, as mesadas aqui no nosso distrito eram pagas pelos clubes, os clubes que tinham que financiar as mesadas dos jovens. E as mesadas são pagas pelos pais, indiretamente, porque a gente recebe e repassa para os clubes, para que os clubes façam o pagamento das mesadas. Nós não tínhamos a associação... Importante declarar só, desculpa interromper, que a mesada atual está em R$400. Então, você multiplica isso pelo número de inbounds e vocês vão hoje, ver o que o Paulo custo significativo. Hoje, nós temos 21 jovens, tá? E aí, a gente tem R$92.000, R$92.400, que são separados, é dinheiro já carimbado, só para mesada. Então, só já está, acho que 92 mil, que já está carimbado para a mesada. Então, a gente tem que entender que o dinheiro tem uma finalidade. Eu vou explicar para onde vai o dinheiro, né? Eu gostaria só de deixar bem claro, antes da gente passar para o próximo, é que a gente, o Rotary Internacional, isso aqui é a normativa de 2013 do Rotary Internacional, tá? Onde ele diz que os distritos devem constituir pessoa jurídica como entidade legal similar ao programa de treinamento do distrito. Ou seja, ele deixa bem claro que o distrito é uma pessoa jurídica e que o programa deve ter, né, uma entidade legal para isso. E que a finança do distrito deve-se ter uma conta bancária separada para as atividades distritais. Então, a gente está seguindo a normativa de Rotary. E isso é importante. Isso já vem da normativa de 2017, da normativa de 2020 e da última normativa de 2023. Tá? Quem quiser, está aqui o número na página 356 e 357. Então, a gente não está fazendo nada de errado. Se outros distritos estão fazendo de outra forma, juntando com o distrito, tudo bem, eles têm o direito de fazer como quiser, mas a gente não está trabalhando equivocadamente de acordo com as normas de RI. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui do dinheiro, né? Porque Ana, as pessoas... Ana, deixa eu só... Volta à tela anterior. Volta à tela anterior. Eu queria chamar a atenção para o verbo, que os distritos devem constituir. Não é podem constituir. O devem é imperativo. Não é podem constituir. Só para chamar a atenção para esse devem. Pode continuar aí. Bom, agora a gente vai, como o Paulo já comentou antes, né? Todo recurso, todos os recursos, tudo que a gente tem, as viagens que a gente faz, com os nossos inbounds, todos os nossos gastos, eles são pagos pelo dinheiro que os pais financiam o programa, tá? Esses atuais R$15.000.
Então, vamos lá. Eu vou primeiro explicar um pouquinho da receita, depois eu vou passar pela despesa. A gente juntou, né? Eu vou passar também, não vou ficar falando mais do passado, eu vou falar de 2022 para cá. Então, de 2022, tivemos aí, recebemos o programa em 1º de julho, mas de fato mesmo, a gente só veio receber isso, por causa de ata, de não sei o que, parará, já final de outubro. Tinha 157 mil na conta. Tá, parece muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas mais da metade desse dinheiro era só para mesada. Então, a gente tinha aí 25 jovens nessa época, recebendo, nessa época era R$ 300, não era 400. Então, a gente conseguiu gerenciar o dinheiro, fazer acontecer e fazer o que a gente podia fazer. E aí a gente veio para o 22, 23, que foi o ano do Favro, e 23, 24, que foi o ano de Dalboni. Eu gostaria também de mostrar para vocês que, apesar de termos 21 jovens, tá, a gente só teve 19 pagantes, porque a gente teve aquele problema na época da Covid, que os meninos foram preparados para a época da Covid, e aí os jovens já tinham pago, depois os jovens não quiseram mais viajar, e depois eles ficaram para viajar depois, e aí o dinheiro já tinha sido recebido, então a gente foram 21 jovens, mas só no 19 pagantes, porque tinham 2 jovens, né, no caso, que já tinham pago na época da gestão anterior. E de 2023 a 2024 também tem 21 jovens, só tem 17 pagantes, porque tinham 2 jovens ainda da época do Covid, que já tinham pago, então nós não tivemos essa receita. E 2 jovens de destaque. Eu lembro que o Pedro Dalboni tinha falado, eu queria muito emplacar o jovem de destaque. E eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, vamos emplacar o jovem de destaque. Então, a gente, de fato, colocou os 2 jovens de destaque aqui, então nós tivemos 21 jovens e 17 pagantes. Hoje, tá? A gente fez tudo que a gente fez as viagens, eu consegui uma passagem gratuita para uma jovem de destaque, isso tudo, sabe, batalhando para não gastar dinheiro. A gente vai deixar em conta para a nova gestão 380 mil. Então, com 380 mil, ele consegue fazer o que ele tem que fazer. Aí você fala assim, Ana, vai faltar dinheiro. Isso aqui é só uma previsão de orçamento, para que a gente possa trabalhar. Agora, ele pode não fazer todas as viagens, ele pode fazer reuniões virtuais em vez de presenciais, ele pode conseguir 2 passagens de jovem de destaque, só conseguir uma, tá? Agora, a gente tem coisas que tem que fazer, tem que pagar contador, tem que pagar o sistema, tem que pagar a ABIGE, que é a Associação Brasileira de Jovens, tem que pagar cartório, tem que mandar os documentos via FedEx, não tem jeito, isso é um gasto que vai acontecer. A gente separou 50 mil, porque tem aí a parte do jovem destaque e as reuniões. E a gente já vem trazendo do nosso antigo distrito esse kit viagem. Na nossa última reunião, a gente sempre entrega um pacotinho de presente para os brasileiros, para que eles viajem com a bandeira do Brasil, grande e pequena, uma camiseta para eles se embarcarem com o nome do nosso distrito, uns pins, cartão de visita, um nomezinho deles que fica marcado bem aqui no peito, sabe? O nome, fulano de tal, um crachazinho em metal, que dura o ano todo, nunca mais aquele negócio quebra, você não sei que perca, né? E dos inbounds, né? Como eu já falei, metade desse dinheiro aí é só mesada. Mas a gente tem que fazer reuniões com eles, tá? A gente tem que fazer, por obrigação, a gente tem que fazer 2 reuniões com os nossos inbounds. Uma chama-se reunião de orientação, que ela tem que ser feita até o começo de setembro, tá? Todo mundo chegou, junta todo mundo e faz a reunião de orientação, onde eles devem receber todas as informações que os chairs deles já falaram de novo. O que pode, o que não pode, a quem que eles devem procurar, como eles devem procurar, apresentar a equipe, tá? Então, isso tem que ser feito. Normalmente, a gente faz isso com várias atividades onde a gente vai descobrindo quem é quem no Reino da Dinamarca. Nessa primeira reunião, a gente já sabe quem são os meninos que vão dar certo, os meninos que são preocupantes, os meninos que vão dar ruim, que vai dar, fica de olho nesse aqui, que esse aqui já sei que não vai dar certo. Às vezes a gente salva, mas às vezes a gente vê, esse aqui está com problema. Aí a gente fica mais próximo desses que dão problema, tá? A gente sempre fazia uma festa de final de Natal, e a gente sempre levava os meninos para um fim de semana na Ilha Grande, além da conferência, que também a gente pagava hotel e toda a alimentação dos jovens.
tá? Então, assim, gasta-se muito dinheiro com os inbounds para que eles possam sair daqui felizes e falando bem do distrito e do Brasil, para que a gente mantenha as vagas de novo com os nossos parceiros no ano seguinte. A gente separa um dinheiro para o Rotex. Rotex são os meninos que vão e que voltam e que vêm ajudar a gente. E eles ajudam demais. Eles ajudam mantendo contato com os jovens inbounds e outbounds, eles ajudam nas reuniões, eles ajudam fazendo Feira das Nações, eles ajudam muito. E a gente também tem que viajar, né? A gente não faz muitas viagens, apesar de ter 5 opções de viagens, normalmente a gente só faz 1 ou 2, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de tempo. A gente tem que viaja para lá, viaja para cá, para de trabalhar, para de ganhar dinheiro nosso, para pagar as contas nossas, para fazer intercâmbio, e assim, é legal, é bacana, e normalmente quando a gente vai, Paulo e eu, a gente acaba sendo também palestrante, porque a gente já está nessa estrada há quase 14 anos, né? Então, isso aqui, como eu falei, é uma previsão orçamentária dentro do dinheiro que a gente tem, tá? Eu sempre trabalhei da forma, apresentando as contas para o governador, né, e para o tesoureiro, tá? Tá um zoom aí, que está faltando coisa. Nunca a conselho falou comigo que estava faltando coisa, mas eu tenho tudo guardado até hoje, terei, porque eu tenho desde a época de 2011, eu tenho guardado, então eu vou ter isso para apresentar o que tiver que apresentar, e eu vou ficar à disposição do conselho, da governadoria, caso eles queiram que eu apresente, porque eu sei que eu já entreguei, mas eu tenho guardado também. Paulo, você quer acrescentar alguma coisa? Olha, acho que você falou tudo, essa questão das viagens, né? E é sempre muito corrido. A última viagem que eu fiz foram 4 ou 5 dias lá, palestra, a gente mal vê o hotel, é muito trabalho. Não só a ABIGE, que é essa nossa associação brasileira, ela faz suas assembleias ao longo desses eventos, então a ABIGE também demanda muito. A Ana foi, no último período, a secretária-geral da ABIGE, e no penúltimo, no último, ela foi a diretora de eventos, né? E apesar da gente estar fora do programa, a Ana permanece diretora de eventos da ABIGE, ela vai agora a convite, né, subsidiada lá pela ABIGE, ela está indo lá para Brasília, vai fazer seu trabalho lá. Enfim, o nosso distrito é muito bem-vindo, visto pela comunidade internacional, pelos nossos parceiros. Esses agreements, eu acho que naquela relação ali, faltou falar do que é um agreement. Toda essa documentação que a Ana falou, além dela, nós assinamos um contrato, por exemplo, com a França. A França tem o agreement dela, a gente assina aquilo ali, a gente se compromete. Nós temos o nosso agreement, então o meu agreement ou o teu agreement, mas sempre tem, isso tudo em virtude, antes de mais nada, do relacionamento. Além disso, também não foi dito, eu já tive na minha casa o chair da Suíça, o chair dos Estados Unidos tem muitos chairs, mas um dos chairs dos Estados Unidos já ficou lá na minha casa. E eles vêm para ficar, às vezes, 10 dias. Nós já recebemos uma delegação de Taiwan, também já veio. A gente já recebeu chair da Holanda. Então, todo mundo vem ao Rio, às vezes nem vem para o Rio, por exemplo, Brasília. Eles vêm, passam no Rio, ficam aqui uma semana, e a gente tem que parar. E a equipe, né? Fulano, você consegue levar no Cristo? Cicrano, você consegue levar não sei aonde, na Floresta da Tijuca, e a gente vai se revezando, mas a gente tem que encantar o Tchê quando ele está aqui. Então, isso é um outro trabalho que faz parte, a gente, enfim, eu adoro o Cristo, mas eu já vi bastante, já subi muito aquilo ali, e com todos esses jovens e também com os chefs. Então, eles sempre que tem algum evento no Brasil, eles dão um jeito de passar pelo Rio e, via de regra, ficavam lá em casa, né? Esses chefs. Então, esse também é uma outra faceta do trabalho. Bom, gente, como vocês viram, é um trabalho com muito detalhe, são vidas. E eu acho que essa última foto aqui, eu fiquei escolhendo uma foto para falar de imagem pública. Eu acho que nenhum outro projeto
dar tanta visibilidade para o Rotary como o programa de intercâmbio de Rotary. E, assim, nenhum outro projeto engaja tantos rotarianos e não rotarianos num projeto de Rotary. Então, eu acho que é o que faz a melhor apresentação de imagem pública de Rotary. E eu adoro quando fazia as conferências e a gente podia chamar os pais, os governadores, todo mundo que estava envolvido e os jovens. Você pode ver, não tem ninguém aqui com cara de triste, não. Está todo mundo feliz, todo mundo pagou mico, teve que dançar, mas estava todo mundo ali engajado. E eu achei que é a que melhor representava o que é a imagem pública de Rotary. E eu fico chateada de saber que não acham que a gente faz um bom trabalho de imagem pública de Rotary, porque a gente trabalha bastante para que a gente faça isso. Mas eu tenho para mim que o trabalho foi muito bem feito, e eu agradeço muito as pessoas que estiveram do meu lado e que estão do meu lado, e Patrícia Magluta, que era o meu braço direito, a tudo era para ela, Cristiane Valente também usava loucamente, a Ana Noira também, e todo mundo que eu precisei, eu Mira tá precisava, ali. Ana, Mira, a todo Adélia mundo está que eu pedindo a precisei, palavra. precisava, eles estavam lá para nos ajudar, né? Até quem não era do intercâmbio, como eu coloquei a Jaqueline, todos os lanches que eram na Casa da Amizade, ela que providenciava e a gente resolvia dessa forma. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que trabalhou comigo, porque eu tenho certeza que também todo mundo se divertiu à beça, né? Eu vou parar, eu peço desculpas, são 9 horas, mas eu vou parar aqui a nossa apresentação, porque eu acho que a gente pode abrir para algumas perguntas. Mas aí eu passo a palavra para a presidente Patrícia. Muito obrigada, Ana. Antes de passar para as perguntas, eu queria fazer uma consideração. Com muito prazer, eu fiz parte da equipe do intercâmbio. Me emociona falar isso, né? E, como você falou, é muito triste acharem que o nosso trabalho voluntário não divulgou a imagem pública, né? Não fez uma boa divulgação. Bem, eu queria falar duas coisas aqui que eu anotei o seguinte: a governadora Alcione foi convidada a participar das reuniões de treinamento dos jovens que estão indo no período dela. Ela não foi convidada a organizar o evento, porque isso era uma função da equipe do intercâmbio. Ela foi convidada a participar, como ela esteve presente em Volta Redonda, mais de uma reunião, né? Como a Ana mostrou, o regulamento de RI fala da associação, né? Então, quando veio o edital pela proposta do encerramento da associação, o que me causou estranheza foi não haver uma explicação clara para aquele edital, né, para o encerramento, e também não haver uma explicação de como seria gerido o programa sem a associação, né? Então, é uma coisa que eu acho que está faltando da governadoria, é essa explicação de como seria gerido sem a associação. Porque uma outra opção tem que ser dada aos clubes, porque os clubes não podem simplesmente votar contra ou a favor da manutenção da associação sem saber o desenrolar disso, né? Então, é uma colocação que eu gostaria que os presidentes levassem aos seus clubes, considerem isso. E uma outra colocação que eu gostaria de colocar aqui, mas isso é um pensamento pessoal meu, que eu gostaria de compartilhar com vocês, do porquê que eu acho hoje fundamental a manutenção da associação. Nós, desde o redistritamento, ainda temos aquele ranço do eles e do nós. E isso vai levar ainda um tempinho para poder ser resolvido, né? Então, nós temos que pensar que nós somos um único distrito, que isso é um programa do distrito, né? Quer dizer, dos clubes do distrito. Então, a associação, como ela é formada por um presidente, um vice, 2 secretários, 2 tesoureiros, ela tem um corpo enorme, ela pode ser formada por diversas pessoas do nosso distrito, tanto do lado de lá como do lado de cá,
Isso seria uma forma muito mais equilibrada de gerir o intercâmbio. Essa é a minha opinião, gostaria que vocês pensassem nela. Bem, vamos abrir aqui agora para as perguntas. A primeira pessoa que está na fila é a nossa governadora Adélia. Por favor, Adélia, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Estou muito satisfeita de poder participar dessa reunião. O intercâmbio não é um programa que eu desconheço, muito pelo contrário, acompanho de longos anos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: acho que o Paulo e a Ana deram uma retrospectiva dos últimos 10 anos ou 12 anos muito bem. Me restou uma dúvida só, acho que eles devem acrescentar nessa apresentação os clubes que têm tido parte, os clubes do nosso distrito, que têm tido parte nesse programa. É muito importante, porque no momento agora que será votado se continua ou não uma associação, todos os presidentes de clubes vão ter que votar, porque eles é que são parte da associação. Não são os rotarianos, são os clubes que são. E se eles não participam mandando, enviando ou recebendo jovens, eles sabem pouco do programa também. Então, eu acho que há que se esclarecer bem isso. É importante dizer quais são os clubes que mais trabalham, mas dos 90 e tantos não estão todos eles com jovens, nem tiveram experiências com jovens. Então, é extremamente importante se esclarecer bem isso. Uma outra coisa também que eu senti falta foi saber de onde vieram os jovens. É muito importante nós saber. Essa pesquisa, essa busca de vagas é talvez as coisas mais difíceis desse programa. Embora esse programa exija de todos os que trabalham nele 24 horas de disponibilidade, porque a meia-noite daqui não é a meia-noite do Japão ou de outra parte do mundo. Então, há que se pensar, quem trabalha em Fundação Rotária ou em qualquer outro programa tem a seu horário de descanso em casa. Quem trabalha no intercâmbio de jovens não tem descanso. São 24 horas trabalhando ou pedindo para outro trabalhar no momento, não é? E resolver o problema. Então, foram algumas dúvidas que ficaram aí, e eu quero dizer, para completar, que eu fiz parte da equipe da fusão dos dois distritos, dos governadores que foram encarregados por Rotary Internacional da fusão dos dois distritos. Nós conseguimos acertar todas as, não digo diferenças, mas o que acontecia de diferente num clube, num distrito, no outro distrito, e chegamos a bom termo, com talvez 10 reuniões ou 15 reuniões. O último programa a se realmente fechar e que houvesse uma unidade foi exatamente um programa de intercâmbio, porque o distrito 4.570 nunca teve a sua associação, e foi analisado tanto por esta equipe da fusão, que realmente deveria se ter, assim como o 4.600 tinha associação, por essas razões que foram colocadas aí, porque deve ter, o Rotary entende que deve ter uma associação, não só para a gestão financeira, como para a equipe que está trabalhando, é uma equipe pelo tipo de trabalho também que se desenvolve, e pelo tipo de envolvimento internacional, que os outros programas não envolvem esse tipo de envolvimento internacional. Então, eu quero dizer o seguinte, foi muito trabalhado e foi acertado finalmente que nós teríamos a associação, que a associação de intercâmbio do 4.600 seria adotada pelo 4.571. Isso foi decisão do grupo da fusão, para a informação de todos. Muito obrigado. Obrigada, Adélia. A segunda pessoa é a Odete, do Rotary Clube Rio de Janeiro. Odete, só antes de você falar, eu queria avisar o Gabriel Habib que nós já percebemos que você quer perguntar, Gabriel, e eu vou te chamar no momento, tá bom? Odete, a palavra é sua.
Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer você, Patrícia, o Rotary Clube Vesp, ter convidado o Rotary Clube do Rio de Janeiro para participar dessa reunião, que é uma reunião ímpar, né? Uma reunião ímpar. E agradecer principalmente ao casal Ana e Paulo, porque são 14 anos de um trabalho árduo, intenso, uma dedicação primorosa, no meu ver. Acho que a apresentação que eles hoje fizeram esclareceu muito a todos nós aqui, né? Hoje temos 83, agora nesse momento temos 83 participantes nessa sala. Eu acho que foi extremamente esclarecedora para todos. E eu acho que todo esse contexto que hoje está sendo trazido aqui, né, e a gente sabe por que veio essa reunião, esse tema a ser abordado, eu acho lamentável que a gente tenha tido essa experiência aqui de saber um pouco mais sobre o intercâmbio nessas condições. Mas eu acho que, por outro lado, abriu um leque muito grande para que todos nós, rotarianos, pudéssemos entender um pouquinho melhor do que é o intercâmbio, né, dos jovens. Eu acho que é um programa que eu tenho um carinho imenso, né, porque não só porque o Paulo é do nosso clube, mas eu tenho acompanhado já há algum tempo o trabalho deles e vejo como é bonito tratar com os jovens, né, trazer essa interação entre, no bom sentido da palavra, o intercâmbio entre os jovens de países com o nosso. Eu, na minha gestão como presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, no ano centenário, eu convidei o Paulo e a Ana para fazerem uma palestra. E foi uma palestra inovadora que eles trouxeram, foi um bate-bola entre os dois. E foi muito bacana, sabe? Eu acho que se eu pudesse dar aqui algum conselho para os companheiros, convidem esse casal para fazer as palestras, trazer essas informações sobre intercâmbio, porque eu acho que quanto mais o distrito souber a respeito desse programa de intercâmbio, mais poderemos nos engajar e trazer inbounds e, enfim, outbounds, como vocês falam, né? Então, eu só queria deixar aqui o meu apreço por esse programa. Eu sei que as coisas irão se esclarecer, porque somos todos rotarianos. A lisura é super importante dentro do Rotary, e eu acho que isso tudo vai passar, a gente vai ter todos os esclarecimentos muito bem trazidos dentro do distrito, e acho que o maior sonho de todos nós hoje em dia é termos a união do 4.600 com o antigo 4.570 e formarmos um 4.571 unido, forte, pungente e que realmente faça um trabalho de Rotary. Essa é a minha opinião. Muito obrigada a todos vocês, principalmente ao Paulo e à Ana, pelo trabalho maravilhoso que vocês executam, tá? Um beijo no coração. Obrigado. Muito obrigada, Odete. Bem, agora, nosso governador Pedro Dalboni, por favor. Boa noite, presidente Patrícia, companheiros, companheiras. Pauliana, parabéns pela exposição, muito clara, um momento muito importante para todos nós, mas eu queria deixar registrado da reunião, Patrícia, o agradecimento quando tive a felicidade de liderar o Distrito 4.571, por ter à frente o Paulo Macedo. E quem olha o Paulo, enxerga a Ana. Então, esse casal, junto com toda a equipe, esse case que ele contou, ele foi humilde. Eles foram humildes. Você sabe disso, você faz parte da equipe. Foi muito tenso, não foi tão com aquele sorriso bacana que o Paulo contou ali, não. Né, Paula? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, não é? É realmente desafiador. Não foi o único caso, né? Os outros foram até brandos, mas tudo resolvido sem estresse, né? Se tem, ele guardou dentro de si.
E toda essa forma de parceria com os outros distritos, nós precisamos, e eu não vejo a cada ano o governador indicar um chair, e nós temos esse envolvimento no exterior. Por isso a importância da associação, que no mínimo por 3 anos você consegue criar um programa. O que eu percebo, posso estar enganado, mas fica para que a gente possa estimular aí o debate, é que se eu tiver o mesmo chair, sucessivos anos, ele vai ter o contato no exterior. Mas se cada governador fizer a troca, o número de intercambistas aqui no nosso distrito vai se reduzir. Com certeza. Então, a continuidade da associação, neste momento, é o melhor caminho, não é? E como Paulo e Ana colocaram valores, eu queria que os companheiros fizessem uma reflexão. Se buscar aquele valor de 157 mil e hoje eles entregando 380 mil, eles mais do que dobraram o valor que eles receberam. Então, observem que eles mais que dobraram. E a forma como foi exposta, e aí Paulo, Ana e toda a equipe, o meu mandato terminou no dia 30/6. Eu sei que a liderança do distrito hoje não compete mais a mim, mas eu tenho o dever de pedir desculpas a vocês pelo ato praticado pela atual gestão. Eu vejo vocês como pessoas sérias, pessoas marcadas pela probidade, envolvidas no programa e rotarianos, como que a gente costuma dizer, raiz, rotariano de coração. Então, eu, que tive a felicidade de trabalhar com vocês, publicamente peço desculpas pelo ato indevido e insensível que nós estamos vivenciando, tá? E aí, eu também provoco a reflexão. Nós temos um presidente hoje, que é o Edésio, que foi seu vice-presidente. Eu não consigo conceber um presidente, apenas ele, ao invés de convocar uma assembleia para que todos os rotarianos que desejem participar da associação se candidatem. Patrícia falou, vamos pulverizar isso. Então, eu abriria um edital para saber quem quer participar do intercâmbio como secretário adjunto, tesoureiro, enfim, assessor jurídico, marcaria uma eleição e teria de volta a composição da diretoria. Esse seria o procedimento correto. Mas eu não consigo entender como que uma pessoa, presidente, apenas ele, pode fazer um edital pela dissolução da associação. E ele não se apresenta. E se apresenta justificando a extinção, a dissolução, é outra pessoa. Ou seja, uma outra associação está envolvida na dissolução de outra, ou seja, o distrito, sob a liderança da governadora Alcione, está muito mais interessado em dissolver a associação de intercâmbios do que o próprio intercâmbio. E quem decide pela dissolução ou não são os clubes do distrito 4.571. Então, eu queria que o Edésio ele fosse chamado pelos clubes para que ele pudesse explicar as razões que o levaram a essa decisão de dissolução. Eu não acredito que seja dele. Não acredito. Então, companheiros, nós estamos num momento que nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos nos unir. Nós não podemos deixar apagar toda essa história linda que nós viajamos no tempo. E vocês, então, quando eu vi aqui todos os governadores do 4.570, depois buscando o 4.571, o coração da gente bate mais forte, fica apertado. Imagino de vocês que participaram diretamente com esses jovens. E aos clubes aqui presentes, reflitam, pensem conosco. Por que
essa dissolução tão apressada? Por que não iniciarmos um processo de debate? O Rotary, Patrícia abriu a reunião com a prova quádrupla. A prova quádrupla é do que pensamos, dizemos e fazemos. Será que este é o momento? Será que é o momento de denegrir a imagem de alguém que tanto contribuiu para esse programa, que continua sendo o programa número 1? Porque a riqueza, como Ana e Paulo bem disseram, ele tem um misto de imagem pública, crescimento de quadro associativo, né, de companheirismo, enfim, ele une tantas culturas, né, diferentes. Eu aqui em Volta Redonda tenho uma intercambista que ela foi para o Japão e foi difícil, mas ela queria o desafio. E na Copa do Mundo, aqui no Brasil, ela estava no entorno do Maracanã e tinha alguns japoneses perdidos. E aí ela falou no mesmo idioma, eram repórteres cobrindo a seleção do Japão. E eles convidaram para que ela trabalhasse com eles. Então ela conta isso assim, e ela tinha 2 colegas com ela. Só ela que foi, porque ela era intercambista, tinha a desenvoltura, ou seja, foi através desse aprendizado, não é? Então, isso é muito bom, muito bom. Parabéns a vocês, parabéns pela iniciativa do Vesper. Eu penso que Paulo e Ana devam circular nos outros clubes, e nós, junto com eles. Juntos, com toda certeza, nós somos muito mais fortes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Dalboni. Eu me sinto muito agraciada, né, muito agradecida pelo que você falou. Tá? Eu, pessoalmente, me sinto muito agradecida. Não, eu também preciso falar, Patrícia. Realmente, esse reconhecimento. A gente está muito triste, né? E a gente segue a máxima. O Rotary é um lugar para ser feliz. Isso aí. E se a gente não está feliz, né, não tem. O que eu estou fazendo aqui? Essa é a razão da tristeza, essa constatação. Nós nunca fomos. Deus é testemunha. Ana já foi convidada para tentar a governadoria, eu também. E a gente nunca almejou isso. A gente estava fazendo o nosso trabalho abnegadamente, ali, sem buscar holofote. A gente também não tem esse perfil. Mas, poxa, cara, falar mal, né, que uma coisa ou outra não foi feita, e isso aí não é justo com o nosso trabalho, não é justo com a nossa história, né? E é só isso. Então, realmente, esse teu reconhecimento, Dalboni, é vital, é muito valioso. Vou guardar muito lá no fundo do coração. Valeu. Tá. Eu vou seguir a ordem aqui das pessoas que levantaram as mãos. E agora, antes do Chiquinho, tá? Eu vou chamar o Gabriel Habib. Pode abrir seu microfone. Boa noite, governadores, boa noite, presidente, boa noite, companheiros. Eu não quero perguntar nada, não. Eu quero dar o meu testemunho. É muito fácil quem está de fora falar. É muito fácil quem está olhando pelo outro lado emitir juízo de valor, emitir opinião. Mas eu sou uma das testemunhas que tiveram o Paulo e a Ana do lado. Trabalhamos muito, meu clube sempre enviou intercambistas. Nós estamos umbilicalmente ligados a esse querido casal. E eu, Gabriel, sou testemunha do empenho desse casal. O Paulo se empenhou mais? Não. A Ana se empenhou mais? Não. Se falar de um, tem que falar do outro. Os dois no mesmo timbre, no mesmo tamanho, se empenhando, trabalhando, lutando. E aí, Patrícia, você também se agregou a esse casal, entrou nessa briga. E eu lembro bem dos momentos tensos da união do distrito, porque o nosso modus operandi era de uma maneira fácil, barata, e o modus operandi do outro distrito de São Paulo era mais cara, mais operosa, mais onerosa. E aí a equipe
a equipe de junção, de união dos distritos chegaram a um bom termo. É normal, isso é normal no Rotary. Agora, o que não é normal é alguém falar mal do que está indo bem. O que não é normal é algumas pessoas denegrirem o que está sendo normal, está sendo fácil, está sendo feito, com amor, com galhardia, com denodo, com empenho. Mas tudo isso só foi possível graças ao amor de vocês. O amor construiu tudo isso, toda essa pujança que nós temos hoje no intercâmbio. E para nós, eu sou um carioca, para mim é um orgulho muito grande. Eu tenho orgulho muito grande do casal, o que eles fizeram com o intercâmbio. Nós somos exemplo, Rio de Janeiro é exemplo de acolhimento, de disciplina, de perseverança e de cuidado com os intercambistas. Tá? Mas eu não queria perguntar nada, só queria dar esse testemunho. E, aliás, eu estou achando aqui agora que o casal Paulo e Ana daria um belo governador, um belo casal governador. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que seria um belo casal governador. E desejar esse casal muita saúde, felicidade, disposição para tocar o barco para frente, porque, como diz o velho ditado, os cães ladram, mas a caravana passa. E vocês, casal querido, são a nossa caravana. E nós embarcamos na caravana, na carroça de vocês. Fiquem com Obrigada, Deus. Gabriel. Patrícia, eu queria lembrar também que a Zélia lutou muito junto de vocês. A Zélia, a minha querida secretária do nosso clube. E deixa lá, deixa rolar. Os fatos do futuro dirão o que está certo e o que está errado. Tá? Um beijo no coração de você, casal querido, e Patrícia também. Tá, obrigada, Gabriel, obrigada. Olha, nós temos mais 4 pessoas para fazer perguntas, que vão ser as 4 últimas, considerando o horário. Então, Chiquinho, a palavra é sua. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana, meus ex-vizinhos, né? Me abandonaram. Eu vim aqui na linha do Gabriel. Não tenho nada para perguntar, não. Eu tenho para dizer. Ih, ficou sem Jesus, som, Chiquinho. ficou sem som. Bota de novo, tira um. Alô? Tá, Alô? voltou. Tá. Agradecer o Paulo e a Ana. Porque foi o Paulo e a Ana que me apresentaram o intercâmbio. E nessa passagem do intercâmbio, como a Ana disse, muitas vezes a gente está designado, digamos assim, fica meio entre aspas no grupo, né, para uma função, mas faz tudo. O que aparecer na hora, tiver que fazer, a gente faz. E sempre sorrindo, sempre alegre. E eu já disse, e vou repetir aqui, já disse muitas vezes, se você quer conhecer Rotary, de verdade, você precisa conhecer o intercâmbio de jovens. Isso o Paulo já ouviu, a Ana já ouviu, a Patrícia já ouviu falar, e muita gente falou. Eu não tenho dúvida disso, Paulo e Ana. Tá? Quanto à dedicação de vocês, eu vou repetir aqui, alguém aqui antes de mim falou, acho que foi o Dalboni, vocês foram muito humildes. O Paulo e a Ana, pelo menos eu acompanhava mais perto aqui, que eram meus vizinhos aqui, graças a Deus, o celular deles não se desliga. Não tem hora para ele estar trocando de roupa e saindo, não sei para onde. Então, quanto custa esse tipo de dedicação? O preço disso? Então, quero só deixar claro aqui que eu conheço quanto vale isso aí. E é bem caro. Eu diria assim que é bem parecido com a vida do político. Ele perde as intimidades dele, ele perde a vida pessoal dele, porque o Paulo e a Ana, a casa dele não era casa, era um albergue. Entendeu?
quem passasse por ali e precisasse, coisa, tinha um canto lá para ficar. As reuniões que eram feitas na casa deles eram feitas por ele. A Ana cuidava de querer informar, fazer o treinamento, e ao mesmo tempo ela estava na cozinha, né? Então, esse tipo de dedicação não tem preço. Então, a minha fala aqui, até porque eu não devo falar de outras coisas, porque eu estou envolvido, e isso a gente vai resolver bem, quero dizer o seguinte: não tem preço essa dedicação do Paulo e da Ana. E a minha gratidão, Ana e Paulo, eu não preciso dizer isso para vocês, porque vocês sabem os carinhos que eu tenho por vocês, eu estou só aqui, só colocando em público, que eu já disse em particular. Merece o meu respeito, meu carinho, meu respeito sempre. O Paulo e a Ana, até fechando aqui, eu cheguei, inclusive, fiz parte da ABIS. Paulo e Ana, que me levaram. Na outra ponta, eu tinha um grande outro Paulo, que já era meu grande amigo, mas quem fez essa ligação não foi o Paulo, meu amigo lá, foi o outro Paulo, que era o nosso Macedo. Então, vamos ter cautela e respeito, antes de mais nada. Vamos ler a prova quádrupla, antes de mais nada. Porque não adianta, eu repito aqui o que a Patrícia Magluta falou, não adianta ficar com esse negócio de nós e eles. Eu, particularmente, sempre fui contra a união dos distritos. Todo mundo sabe. Nunca fui a favor. Porém, no momento que se foi decidido, nós não podemos fugir agora desse barco. Então, acabar com esse que existe eu e eles. Senão, meu amigo, não vai dar, não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Então, é um testemunho de quem era contra. Eu sempre fui contra essa fusão. Porém, ela foi decidida, acabou, fechou e vamos trabalhar. Parar com essa frescura. Tá? Então, esse é o meu testemunho. Paulo e Ana, para vocês, o meu beijo. E meu Obrigada, Chiquinho. Obrigado. carinho, tá? Valeu. Vou passar a palavra agora. Passar, não, desculpa. Eu tenho esse vício de falar que eu vou passar a palavra. Convido a falar o Denoel. Por favor, Denoel. Ativa seu som. Denoel, tá por aí? Ah, Já tô, peraí, que eu tô só tá bom. fazendo essa coisa funcionar, desculpa. Boa noite a todos, Denoel do Rotary Clube Sernambetiba. É um testemunho só e uma pequena questão que eu queria levantar. Primeiro que meu filho acabou de voltar do intercâmbio por uma vaga aí que o Paulo e a Ana conseguiram com o trabalho árduo deles para a Bélgica. Então ele foi muito bem nesse intercâmbio, mesmo com algumas questões pessoais aí que a gente conversou, Paulo e Ana, sobre a dificuldade dele de conseguir, às vezes, se desenvolver no início dos treinamentos. Então, ele se deu muito bem, é um testemunho de um pai que acabou de receber, né? E um filho de volta. Eu acho que ele mudou, virou outra pessoa, e eu acho que a gente manda poucos jovens. O nosso problema não é discutir que se termina ou não termina, não é discutir se tal ou não tal. Eu acho que a gente tem que trabalhar para mandar mais jovens. Nós somos o distrito, praticamente, que está dentro do maior bolsão financeiro do país, entendeu? Então a gente tem condição de mandar pelo menos metade dos clubes de intercambistas aí, eu acho, em algum tempo. Então, meu filho ficou num distrito que é na Bélgica, que não era a Bélgica toda, que tinha 90 intercambistas dentro do distrito lá dele. Então, a gente tem que pensar o que fazer e não criar tantas confusões, mas é só uma reflexão que eu acho que a gente tem que pensar nisso. Como desenvolver para a gente ter mais intercambistas, entendeu? E beneficiar outros que não têm condição, né?
Eu acho que era essa a contribuição só que eu queria dar. Super obrigada, Denoel. Obrigada mesmo. E olha, seu filho, quando você diz que seu filho voltou outra pessoa, você tem que virar e falar que ele foi um menino e voltou um homem, né? É Uma isso que você das tem que maiores falar. transformações que eu já vi. Teu É filho verdade. realmente ele fez uma limonada. Parabéns para ele. Bem, vou passar a palavra para o nosso governador, Pedro Durão, e, como eu já tinha dito, depois nós vamos encerrar com José Cândido. Pode abrir seu microfone, Cândido. Obrigado, Patrícia. Isso. Tá? Eu não gostaria de repetir o que já foi dito, mas de falar mais sobre esse casal magnífico que é o Paulo e a Ana. Tá? Eu conheci o Paulo quando eu era chefe do intercâmbio, nós fizemos o intercâmbio da filha deles, que foi para a Alemanha. Na época, a Ana até tinha saído do intercâmbio, depois eles se gostaram muito do programa, eu os convidei para se juntarem a nós, e que na época nosso intercâmbio aqui estava bem quebrado, só para dar a ideia para vocês, nós tínhamos somente um estudante estrangeiro aqui no distrito, e quando eu assumi. Então, nós construímos a equipe ao longo do tempo aí, eu fiquei durante 4 anos, e o Paulo e a Ana voltou para o Rotary por causa do intercâmbio, né? Ela tem esse mérito, né? Que ela havia se desligado, saído do Rotary, né? E, então, quando eu fui governador, já era, logo depois eu virei governador indicado, etc., tá? Eles foram meu casal-chefe. E, em termos de lisura, o que foi levantado aqui, eu acho que a lisura, falando em lisura do Paulo e da Ana, é uma coisa que está assim, acima de qualquer comentário, qualquer coisa. Eles são as pessoas super honestas, dedicadas ao intercâmbio. O intercâmbio dá uma trabalheira danada. Em termos financeiros, eles, no início, o nosso intercâmbio tinha poucos intercambistas, nós pagávamos do próprio bolso. Eu cansei de pagar a viagem do meu próprio bolso. Verdade. E quando o Paulo se juntou a nós, eu convidei Paulo, nós vamos lá na IMA, tá? E o Paulo e a Ana foram pagando viagem do próprio bolso, né? Na época, o distrito não tinha dinheiro, nós tínhamos poucos intercambistas, né? Não tinha como o intercâmbio custear nossas passagens. Eu cansei de pagar e o Paulo e a Ana também, no início, né, também pagaram. Então, esse é o casal que hoje está se falando em termos financeiros, conforme já foi dito aqui por todos. Então, o intercâmbio dá uma trabalheira danada, né? Então, muito já foi dito, eu senti isso na pele, e eu posso dizer, eu já fui governador e fui chefe. O intercâmbio, quando a gente não tem uma equipe estruturada, dá mais trabalho do que ser governador, né? Isso eu falo de experiência própria. Então, o Paulo e a Ana, eles assumiram daí para frente, passaram várias governadorias, sempre defendendo o intercâmbio, e nós temos hoje o intercâmbio que pode crescer mais, sim, mas nós devemos muito a esse casal, tanto em termos de dedicação, de trabalho, receber intercambistas, etc., etc. Então, nós temos que reconhecer o trabalho deles. Infelizmente, eles se mudaram lá para o Natal, né? Não puderam continuar, e houve essa decisão, talvez intempestiva ou não, de fechar a associação. Como a equipe ficou desfalcada, também nós temos a Patrícia, que estava na equipe, saindo também, mas que já está há muito tempo, né, para renovar, mas a equipe está desfalcada. E, no momento, botar mais uma dificuldade na história, eu acho que isso vai piorar, porque nós temos que defender o intercâmbio em primeira linha. Então, fechar a associação nesse momento, e isso eu já expressei isso para a nossa governadora,
eu acho que é um complicador. Não que eu seja a favor ou contra a associação, porque o antigo 470 funcionava sem associação, né? Mas foi decidido que a associação era a melhor maneira na fusão dos distritos. Eu participei também da reunião da fusão, tá? E o próprio Paulo e o Idésio, na época, sugeriram continuar. Então, agora, mas fechar a associação num momento como esse, que ainda a equipe não está formada, direito não está estabelecida, é um complicador. Pode prejudicar o intercâmbio. Nós temos que defender o intercâmbio em primeiro lugar, tá? E, em segundo, agradecer a esse casal magnífico, Paulo e Ana, tá? Que, pelo trabalho e dedicação que eles fizeram, o intercâmbio, esse programa maravilhoso que está aí, tá? Então, obrigado, Paulo e Ana, pelo trabalho que fizeram, tá? E vamos, tá, continuar ajudando esse programa bonito, seja no nosso distrito, seja em outro distrito, tá? Porque jovens merecem esse nosso esforço. Obrigado. Obrigada, Pedro. Valeu, Pedro. Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Eu vou abrir a sessão para a Audrey, para ela se manifestar. Por favor, Audrey, se manifeste. Abre seu microfone. Te peço só para fazer uma manifestação breve, por causa do horário. E nós vamos encerrar depois com o Cândido. Estamos te ouvindo, Audrey. Eu queria fazer só uma consideração, né, em relação à equipe e ao que foi também dito sobre os clubes participantes. Eu já vou para o terceiro ano que eu estou acompanhando o intercâmbio agora, né? Eu fiz o treinamento do meu filho, a viagem de 1 ano dele, e estou acompanhando agora o intercâmbio pelo meu clube, onde a gente recebeu 2 intercambistas. E nesse período, né, eu até conversei com vocês que eu gostaria de ser voluntária do intercâmbio, e a gente tem agora uma mudança de turno que eu acho que seria seria interessante corroborar com essa ideia, né, de você abrir um edital para que as pessoas possam participar. Porque a gente enviando pessoas, a gente está por dentro do programa, e eu acho que as pessoas que estão envolvidas, ou os clubes envolvidos, deveriam ter a oportunidade de ter os seus voluntários dentro desse programa. Então, não sei como a gente poderia conversar sobre isso, ou com quem a gente deveria conversar sobre isso. Mas se um clube está enviando, ele poderia ter um voluntário participando ativamente do programa de intercâmbio, né? Principalmente quando ele tem... Eu acho que está falhando o seu som, Audrey. Interessados em dispor o tempo. Patrícia, posso dar uma palavrinha rapidinho? É muito rápido. Eu só gostaria de dizer que, antes da gente sair, e eu já vinha conversando com o atual chair, eu passei para ele o orçamento para ele do programa, e eu passei para ele uma listagem de pessoas interessadas em participar no programa de intercâmbio, e ainda deixei a função da pessoa escrita do lado. Então, assim, eu não deixei o intercâmbio na mão. Eu avisei em julho de 2023 que a gente estava saindo em julho de 2024. Então, com 1 ano de antecedência, eu avisei. E eu já deixei tudo ajeitado, eu não deixei ninguém na mão. O problema é que, por algum motivo, não querem usar as minhas sugestões. Mas eu deixei tudo organizado, tá, gente? Eu só não vou... inclusive, o nome da Audrey está no meio da lista. Eu ainda, inclusive, tive a preocupação de botar Rio de Janeiro e São Paulo. Pessoas aqui para lá, porque precisava disso. Então, isso foi entregue, tá, Audrey? Se não vão usar, eu não sei por quê. Obrigada, Ana. Bem, Cândido. Ótimo, obrigada, Ana. Obrigada, Patrícia. Cândido, é com você agora. Ok. Caríssimos rotarianos, rotarianas presentes, antes de fechar o protocolo, o nosso volume de pessoas presentes e autoridades, eu gostaria de falar algumas coisas importantes. Homenagear o Paulo e a Ana transcende, porque tudo que eu escutei aqui foi elogio, então transcende. Eu não vou elogiar. Eu vou dizer que eles estavam há 15 anos com 15 governadores líderes
de distritos que se juntaram e juntos parabenizaram, como foi o Pedro Dalboni, que falou com uma propriedade gigantesca e lacrimejou em tela. Eu tenho outro cabra aqui, que é o Henrique, tem a Adélia, tem a Ivone Saqueto, e todo mundo foi governar. São idiotas vocês? Porque vocês nunca disseram que esse grupo era ruim. Então, essa senhora está cometendo um erro pessoal, é um achismo dela, é um direito ou tem uma intenção. Então, vamos começar dessa premissa. Isso eu quero que esteja gravado, e eu estou dizendo exatamente isso. 15 governadores elogiaram, aparece uma mulher, ela bate de frente. Então, primeiro, isso é extremamente desagradável, porque nós estamos correndo atrás de DQA, para trazer companheiros para acrescentar, e essa senhora está dando metralhada para tudo quanto é lado. Então, eu convido que os governadores se reúnam com essa senhora para conversar com ela, que ela está voando muito baixo e metralhando demais. E como médico, deixo recomendado uma psicóloga ou um psicólogo para ela fazer um tratamento de ansiedade e tomar remédio ansiolítico, porque ela está lidando com voluntário. Eu não sou nenhum babaca. Se ela um dia vier falar de forma grosseira na minha frente, vai levar uma reta de português. Então, eu acho que vocês são o quê? Bananas? Esses governadores, nesses 15 anos, são bananas? Nunca perceberam que eles conspiram contra a imagem pública? Por que não viram para essa senhora? Atenção. Tem que virar para ela e dizer, olha só, nós não concordamos com você, você está criando uma situação muito diferente, está criando, por algum motivo, porque quebrar um local que é um palco de democracia, de costumes, de críticas construtivas e, obviamente, posturas, e querer fechar, é sinal que tem um controle aí. Na minha visão, de grão de areia. Então, era isso que eu queria dizer. Parabéns a todos os presidentes, todos os governadores, nesses 15 anos, que nunca disseram que a imagem pública foi arranhada, porque não foi, o trabalho é belíssimo, todo mundo bate palma quando aqueles jovens entram com as bandeiras, com aquelas uniformes cheios de estrelas. É um show à parte dentro do Rotary. E agora vem essa senhora e ela acha que quebrou a imagem pública, vocês agrediram. É o achismo dela. Eu não concordo e acho que o Colégio de Governadores tem que chamar ela no canto para falar, filha, vamos mais devagar. Você daqui a pouco vai sair metade do distrito por causa dela. Ok? Boa noite. Faço minhas palavras às suas, meu companheiro. Eu sei disso. Muito obrigado. É só uma questão de postura direta, entendeu? Eu sou mais todos os governadores que estão aqui que essa senhora. Ela está muito agressiva, eu acho que ela está vindo achando que está numa empresa particular que ela trabalhava, e ela está agredindo as pessoas. Eu sou voluntário. O dia que bater, eu vou bater. Okay. Interesses obscuros sobre os valores? Faz a estatística aí, por favor. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a todos pelo carinho da presença e dessa dinâmica administrativa e retrospectiva da imagem pública nesses últimos 15 anos, por trabalhos belíssimos que elencaram, elegeram e puseram num palco diferenciado o Rotary Distrito 4.571. Nossa reunião começou às 20 horas, tá certo? E tivemos aproximadamente 21 clubes presentes. Já li sobre os governadores presentes, os presidentes presentes, vou ler agora os governadores que estão presentes conosco. Adélia Antonieta, do período 1998-1999, Joper Padrão, período 2001-2002, Pedro Durão, período 2014-2015, Ivone Saqueto, período 2015-2016, Henrique Sampaio, 2017-2018, e o poderoso e brilhante palestrante Pedro Dalboni, período 2023-2024. Governadores assistentes presentes, Marcelo Deodoro, do Rotary Clube Tijuca, Isotom, nosso governador assistente, na qual eu saúdo e mando um beijo, do Rotary Clube Sernambetiba, e Amália Maria, do Rotary Clube Tijuca. Presidentes, todos já lidos inicialmente, mas estão presentes também a Carmen Correia, do Rotary Clube Nilo Peçanha Caxias, a presidente Carolina Brito, do Rotary Clube Maracanã, e saúdo a presidente da Casa da Amizade, Solange Lamego, grande companheira, esposa do nosso companheiro Henrique Sampaio. Saúdo a presidente Diva Esteves, que é a presidente do
Centro de Estudos Rotários 2024-2025. Gostaria de agradecer a presença de Marcelo Carneiro, professor, que vai adentrar o Rotary Club Vesper e veio ver como é uma reunião de Rotary. A você, Marcelo Carneiro, professor universitário, muito obrigado. Também agradeço a Lélio Galdino, presidente do Amalshiners, um braço da maçonaria de trabalhos sociais. Também agradeço a presença de Mônica Barbosa, que silenciosamente está aí, acompanhando, pessoa que é amante e que está vivendo um momento muito delicado e tem todo o carinho de todos nós, e o Rotary Vesper te saúda com grande força para que você continue na sua luta, certo? Com a palavra, a presidente Patrícia Magluta. Obrigada, Cândido. Queria agradecer imensamente a presença de todos aqui, que ainda que não sejam presidentes, mas são membros de clubes de Rotary, peço que levem aos seus clubes, né, as informações que adquiriram aqui hoje. Fiquem à vontade para entrar em contato com Ana, Paulo e até mesmo a mim. Eu estou colocando vocês à disposição para qualquer dúvida. Nós sempre tivemos 24 horas no ar para atender aos jovens e atender aos pais. Não há porquê nós não ficarmos 24 horas no ar para atender qualquer dúvida de rotariano. Tá? Muito obrigada a todos que vieram aqui hoje e agradeço muito. Ingrid, por favor, você pode soar o sino para nós? E na bandeira, presidente? Dessa vez não estava preparado. Ah, tá, está preparado. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Muito bem, Elizabeth. Soar o sino. Brasil. Pois é. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Obrigado noite pela a presença. todos. Desculpe os excessos, mas o coração fala com sinceridade. Benza a Deus. Isso aí. Boa noite a todos. Verdade, Obrigada. Cândido, tá certo, Cândido. Cândido Dalboni, minhas considerações. Você é o cara. Boa noite, boa noite. Olha que eu Gostei briguei de com esse você, homem. rapaz. Cândido, cadê o queijo? Hoje eu não troco um queijo, a próxima vez eu levo. Ô, Cândido, Cadê o queijo?